Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Neurivan, esse que vos fala, graça e paz seja convosco, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Hoje estamos no segundo vídeo do canal e o assunto de hoje é baseado em uma pergunta escatológica e a pergunta é: quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Existem algumas deduções de quem são as duas testemunhas. Outros afirmam quem são as duas testemunhas. Agora a pergunta é: a Bíblia dá respaldo e afirma de fato quem são as duas testemunhas? Se você já gostou do assunto deste vídeo, se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, aperte o sininho para não perder nenhuma das notificações. Compartilha o link deste canal com demais pessoas, amigos que você conheça, que amam a Bíblia Sagrada, para que outras pessoas possam ter acesso a este conteúdo que o Espírito Santo está facultando aos vossos corações através da minha vida. Queridos, eu quero fazer menção de um texto com os amados irmãos, apenas 3 versículos do capítulo 11 do livro do Apocalipse. O primeiro versículo é o versículo 3, que diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Versículo 4: são estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Versículo 5: e se alguém pretender causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deverá morrer. Meus queridos, é coerente dizer que as duas testemunhas vão atuar no segundo período da grande tribulação e vão pregar por 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. Agora, a pergunta é: existe respaldo bíblico para afirmar quem são as duas testemunhas? Ou será que é apenas deduções? Ou será que a Bíblia afirma de fato quem são as duas testemunhas? Meus queridos, alguns vão dizer que as duas testemunhas será o Antigo e o Novo Testamento. Outros vão afirmar que as duas testemunhas será a lei e os profetas. Outros vão dizer ainda que as duas testemunhas que vão atuar por 1260 dias no período tribulacional será Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Outros ainda vão dizer que uma das duas testemunhas será Moisés, e outros vão dizer que será Enoque e Elias. Agora uma pergunta: existe clara evidência na Bíblia Sagrada para afirmar de fato estas hipóteses que eu acabei de citar, que serão as duas testemunhas? Meus queridos, as duas testemunhas não pode ser o Antigo
e o Novo Testamento. Vou repetir. As duas testemunhas não poderá ser o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que as duas testemunhas vão pregar por 1260 dias. Uma pergunta: o Antigo e o Novo Testamento pregam? Vão pregar? Parece meio incoerente, parece que não tem consistência nesta afirmação. Segundo, a Bíblia diz que as duas testemunhas vão ser mortas e os seus corpos vão estar expostos na praça pública em Jerusalém. Aí uma pergunta: o Antigo e o Novo Testamento morrem? Então não existe consistência nesta afirmação. É uma afirmação incoerente, é uma afirmação sem base bíblica. Segunda pergunta: seria a lei e os profetas? É interessante que todos os profetas do Antigo Testamento já morreram. E a Bíblia diz que as duas testemunhas vão morrer, né? E depois de 3 dias vão ressuscitar. Aí eu te pergunto, se todos os profetas do Antigo Testamento já morreram, quer dizer que eles vão ressuscitar e vão morrer novamente? Parece meio incoerente dizer que será a lei e os profetas. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, assim se tratando de morte física. Então é incoerente dizer que será a lei e os profetas, porque todos já morreram. Amém? A terceira dedução é que será Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, as duas testemunhas. Escute o que eu vou dizer. Zorobabel e o sumo sacerdote Josué morreram. Isto é fato. Porém, no dia do arrebatamento da igreja, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué vão ressuscitar e vão receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível, porque Paulo vai dizer: quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte na vitória. Então escute, se no dia do arrebatamento da igreja, Zorobabel e Josué vão receber um corpo incorruptível, um corpo glorificado como o de Jesus, que após a ressurreição atravessava a parede, se deslocava de um lugar para o outro em fração de segundo. Este corpo glorificado poderá voltar para a terra e morrer? Parece meio incoerente, porque a Bíblia diz que as duas testemunhas vão ser mortas durante 3 dias. Então, se Zorobabel e Josué, no dia do arrebatamento da igreja, vão receber um corpo glorificado, não tem como eles voltar para a terra e morrer para testemunhar o Evangelho de Cristo. Esta dedução também não tem base bíblica e não tem lógica. Seria um erro teológico gravíssimo eu afirmar que as duas testemunhas será Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Outros vão dizer que uma das duas testemunhas será Moisés. Escute o que eu vou dizer. Em Josué capítulo 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer: meu servo Moisés está morto.
eu já li a Bíblia toda e eu nunca achei um texto ou um versículo sequer dizendo que Moisés ressuscitou. Se Moisés está morto, como diz Josué capítulo 1, versículo 2, não tem como ele ser uma das duas testemunhas durante o segundo período da grande tribulação, por duas razões. Primeiro porque ele vai receber um corpo glorificado, e esse corpo glorificado não pode voltar para a terra para pregar e morrer. E segundo, porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Como eu disse lá atrás, assim falando de morte física. Outros vão dizer que as duas testemunhas serão Enoque e Elias. E esta dedução, se observarmos de longe, parece ser até coerente, até verdade. Mas quando nós se aprofundamos um pouco mais, com paciência, com calma, na Bíblia Sagrada, entendemos que também não será Enoque e Elias. Vou te explicar por quê. É verdade que Enoque e Elias foram os únicos na Bíblia que foram arrebatados sem provar da morte. Gênesis capítulo 5, versículo 24 vai dizer: e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Agora escute, Enoque e Elias foram arrebatados sem provar da morte. Mas deixa eu te falar uma coisa. É verdade, é bem verdade na Bíblia dizer que carne e sangue não entram no céu. Se Enoque e Elias foram arrebatados sem provar da morte e carne e sangue não entram no céu, então eles receberam um corpo adaptado para estar no céu. E a própria santidade do céu cuida deste corpo para não morrer. Então seria incoerente dizer que as duas testemunhas serão Enoque e Elias. Então seria incoerente dizer que as duas testemunhas serão Enoque e Elias. Por quê? Se eles receberam um corpo adaptável para estar no céu, este corpo adaptável que eles receberam para estar no céu poderia voltar para a terra e morrer? Não tem lógica, é meio incoerente. Hebreus capítulo 11, versículo 5 vai dizer o seguinte. Hebreus capítulo 11, versículo 5 vai dizer que Enoque foi arrebatado para não provar da morte. Se Enoque foi arrebatado para não provar da morte, por que ele voltaria para a terra para pregar e morrer? Então a pergunta continua. Se as duas testemunhas, não pode ser o Antigo e o Novo Testamento, não pode ser a lei e os profetas, não pode ser Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, não pode ser Moisés, não pode ser Enoque e Elias. Quem são as duas testemunhas? Quem será de fato as duas testemunhas? Então deixa eu te dizer, a Bíblia não afirma e não fala quem são as duas testemunhas. E quando a Bíblia não tem vez, eu não tenho voz, deixa eu te dar um conselho. Não abra a boca para falar quando a Bíblia se cala. Eu não preciso afirmar, deduzir quem são as duas testemunhas. A Bíblia não me dá respaldo. Então não tenha vez quando a Bíblia não tem voz. Eu não sei quem são as duas testemunhas.
é mistério de Deus, é um segredo que só vai ser revelado no dia deste acontecimento, o segundo período da grande tribulação. Mas eu deixo algo para a tua vida como uma reflexão através desse estudo. Qual a reflexão, presbítero, qual as lições que podemos atrair para a nossa vida através deste estudo? Uma das lições é: não esteja aqui nessa terra no período da grande tribulação. Esteja preparado para o dia do arrebatamento, ou para estar preparado após a morte, para que a tua alma possa ir para o seio de Abraão. Meus queridos, fica ligado, porque no próximo vídeo eu estarei respondendo 3 perguntas escatológicas. A primeira é: para onde vão as almas do justo? Segunda, para onde vão as almas dos ímpios? Terceira, existe consciência após a morte? E ainda mais, o que significa o estado intermediário? Meus queridos, o vídeo de hoje está findando por aqui. Que você possa atrair para a sua vida algo específico daquilo que foi citado aqui. Que Deus possa a cada dia mais colocar em nossos corações o desejo e o amor em aprender a palavra de Deus. Ficam todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Nós se vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Graça e paz. Deus seja louvado.